O livro de 1 Samuel, no seu capítulo 10, verso 6, nos diz: E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. Te mudarás em outro homem. Esta palavra foi dita pelo profeta Samuel, também juiz de Israel, o último juiz de Israel, para Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. O sistema teocrático conferido desde a saída do Egito ao povo de Israel, agora na entrada da terra prometida, o povo quis ter um governo igual das outras nações circunvizinhas que estavam em Canaã. O povo queria estabelecer um rei sobre a nação. E agora o Senhor está orientando Samuel para realizar este ato. E essa história é um tanto que interessante, porque vemos no contexto, no pano de fundo dessa história, um homem que era filho de Quis, e o seu pai tinha algumas jumentas, e essas jumentas se perderam, e o seu pai pede para Saul e um dos moços a procurar essas jumentas. Um trabalho humano, físico, material, descompromissados. E a primeira coisa que nos chama a atenção nesse contexto é o verso do capítulo 9, verso 3, que o pai diz para Saul: toma agora contigo um dos moços e levanta-te e vai a buscar as jumentas. Primeira providência é levantar. Você pode estar também com alguma perda na sua vida. Às vezes, na divina providência, uma perda serve para cumprir a vontade de Deus na vida dos homens. Esta foi uma maneira, e talvez a única maneira, pela qual Saul poderia ter sido induzido a ir ver Samuel. Quando ele foi escolhido rei, e ele era uma pessoa tímida. E vemos agora aqui numa providência o seu pai dizer para ele levantar-se. Provavelmente ele estava prostrado, dormindo, desorientado, e o seu pai pede para ele levantar. Talvez alguma perda na sua vida tenha deixado você também com uma depressão, uma prostração. Você perdeu o ânimo de levantar-se, mas surgiu um motivo que faz com que você se movimenta. E ao movimentar-se, Deus pode mudar o rumo da sua história. E esse homem Saul, juntamente com um dos moços, saiu a procurar em várias regiões circunvizinhas
da onde o seu pai morava. Mas chegou o momento, diz o verso 5 do capítulo 9, vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse ao seu moço, com quem ele ia: vem e voltemos, para que porventura meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflige por causa de nós. Essa situação poderia criar mais um problema. Além da perda das jumentas, o seu pai poderia ficar extremamente preocupado com o destino do seu filho. E o jovem que o acompanhava trouxe-lhe uma palavra de ânimo, dizendo que numa cidade havia um homem de Deus. Era um homem honrado e tudo quanto disso sucede. Era infalível, diz a palavra do Senhor. E isso animou o coração de Saul. E Saul foi ao encontro do profeta, do vidente, e agora ele tem esse encontro com o homem de Deus. E neste encontro com o homem de Deus acalma o seu coração. Primeiro falando sobre as jumentas. Não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. E assim aquele homem Samuel acalma o coração de Saul e agora dá início a um processo totalmente diferente na vida daquele homem, que estava ocupado simplesmente com o negócio das jumentas, mas agora ele tem um chamado para fazer algo muito maior, que é o trabalho de Deus. Ele iria governar sobre todo Israel. Isso pode acontecer com você, prezado ouvinte. Você pode estar ocupado com tantos afazeres e de repente aparece no curso da sua vida algo realmente muito maior, que vai trazer, especialmente para o reino de Deus, um benefício enorme, pelo fato de você entender a palavra do Senhor e se colocar à disposição do rei. E aqui nós vemos a unção que Samuel fez para Saul. Capítulo 10, verso 1 fala sobre isso. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou, e disse: porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Então, o propósito desta unção foi dedicar a Deus este homem para a tarefa especial a qual estava sendo vocacionado. Também tinha o propósito de conferir graça eficaz e dons para a tarefa que Deus lhe atribuía. E dessa maneira, este homem foi ungido. E nós vemos o Rei Supremo ungido por Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, o Messias, ou ungido no hebraico, que quer dizer
a quem Deus ungiu com o Espírito Santo. Nós vemos na palavra de Deus, no Evangelho de João, no seu capítulo 1, verso 32 e 33, diz, no momento do batismo do Senhor Jesus Cristo. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E nós, através do ungido de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, nós também somos ungidos por Deus para fazer o seu trabalho, para realizar essas ações tão importantes que precisamos estar atentos, porque o Senhor, Ele conta conosco. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 21, mas o que nos confirma convosco em Cristo é o que nos ungiu, é Deus. Então nós temos esta unção, como também é dita em 1 João capítulo 2, verso 20, diz: e vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Uma unção que o crente recebe da parte de Cristo através do Espírito Santo. E essa unção, ela tem que ser colocada em prática. Ela tem que ser buscada. Ela tem que ser renovada. Porque é algo necessário para as nossas vidas. Quantas pessoas que recebem essa unção, recebem este azeite santo, mas com o passar do tempo, isso vai sendo perdido, isso vai sendo menosprezado, vai sendo colocado de lado. Mas é tempo de buscarmos esta unção. Por que esta unção? O Senhor Jesus Cristo, através de Lucas, nós vemos no capítulo 4 de Lucas, quando o Senhor Jesus Cristo fala a respeito desta unção, conforme promessa que vem lá de Isaías, diz em Lucas, capítulo 4, verso 18, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu. Então, qual é a finalidade desta unção que foi prometida em Isaías, capítulo 61? Essa unção, ela tem uma finalidade. Não é uma unção para algum acontecimento humano, mas é um acontecimento espiritual. E aqui diz na palavra do Senhor: evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração,
a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, o propósito desse ministério ungido pelo Espírito Santo, aqui nós vemos as características que é dita através da palavra do Senhor, que nos orienta a realizar, a ter essa certeza que nós somos ungidos pelo Senhor. Interessante que, no caso de Saul, ele teve o seu coração, como já lemos no verso 6, e o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles e te mudarás em outro homem. É o que Paulo também nos diz em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Este é o propósito, quando o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. Nós temos esta unção que nos dá essa característica, como já foi dita no livro de Lucas, capítulo 4, de evangelizar, de apregoar, de dar liberdade. E isso está à nossa disposição. Por isso, prezado ouvinte, o Senhor quer ter um encontro contigo. Talvez neste dia você ligou o seu rádio, está preocupado com tantos afazeres comuns do dia a dia, mas hoje, através da palavra do Senhor e através do Espírito Santo de Deus, Deus pode fazer de você um novo homem, uma nova mulher. Talvez você esteja procurando algo que você está à procura há muitos dias, como aconteceu com Saul. Mas hoje, pela providência de Deus, você se encontra com o Senhor Jesus Cristo e com a sua palavra, para que você possa também ter um novo coração, uma mudança, uma transformação em um outro homem. Aquele jovem humilde que estava descompromissado, ele se tornou, como diz no capítulo 10, verso 1, o capitão sobre toda a sua herdade. Que privilégio que o Senhor concedeu para este homem. Assim também Ele quer conceder para você, para que você seja um príncipe, uma princesa do povo do Senhor. Que Deus te abençoe e que você não perca esta grande oportunidade que a palavra de Deus mostra para você nesse dia, de você ser ungido e ser transformado em um outro homem, uma outra mulher, pela graça e misericórdia de Deus. Amém.